preciso estar bem para deixar você bem, se for essa a intenção, né? Num relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, não Sim. só amoroso, numa amizade. Se eu não tô bem, eu não vou conseguir deixar as outras pessoas bem. Eu não vou, se eu não trato bem quem tá dentro da minha casa, Cara, isso quem tá tão perto de óbvio, mim, né? Mas é o óbvio que precisa ser dito. Outro dia eu vi uma evangelista falando assim, você aplica o amor na sua casa? É o que você falou do jardim do outro. Então não vai aplicar em lugar nenhum. Exato. Você não começa lá. E eu acho que a humanidade está com preguiça de se olhar, se conhecer. Tipo assim, se eu não roubar, eu vou para o céu. Não, tem muitas outras questões que envolvem, né, o olhar de Deus pra gente. Tem uma programação forte aí também, né? Não tem? Tem uma programação forte aí pra gente não ser contra o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente se liberta, como eu falei antes. É duro, né? mas é maravilhoso. Exatamente. Então tem um processo para se libertar. Você está disposto a passar por esse processo? Para mim, a vinda na Terra é isso. Se eu não estiver aqui para evoluir como ser humano, não é fazer caridade, que eu estou dizendo, olhar para a minha essência, para os meus defeitos, as minhas sombras, e lidar com isso em paz. Porque ninguém pode dar o que não tem. Exatamente. Então, se você não tem paz, você não pode dar paz. Se você não tem amor, você não pode dar amor. Se você não tem afeto, você não pode dar afeto. Então, primeiro eu vou trabalhar em quem? Não é egoísmo, é um princípio lógico. Exatamente, é um princípio lógico. Eu preciso estar bem para deixar você bem, se for essa a intenção, né? Num relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, não só amoroso, numa amizade. Se eu não tô bem, eu não vou conseguir deixar as outras pessoas bem. Eu não vou, se eu não trato bem quem tá dentro da minha casa, cara, isso quem tá tão perto de mim, mas é o óbvio que precisa ser dito. A gente não enxerga. Exatamente. Vocês que escrevem tantos livros para pais, adultos, para infantis, vocês concordam que dentro da nossa casa, o que a gente recebeu é o que a gente vai explanar para os outros? E que a partir dali, se você tem um despertar da consciência que você fala, vou cortar essas crenças limitantes ou ancestralidade de hábitos familiares, isso é real, não é? Reprodução social é um problema seríssimo. É inconsciente que meu avô batia na minha mãe me bate, então será normal, porque era uma forma de educar. Ainda bem que existem leis hoje bem específicas, porque senão nossas crianças hoje seriam os mini adultos do passado. Exatamente. É claro que o ECA veio aí transformando muita coisa, claro que viciou o cidadão que está começando a dar os seus primeiros passos num processo bem errado, que nós vemos jovens de 40 anos ainda vivendo nas custas dos pais, porque foram super protegidos e não deram para eles balanço aí, né? O caminho para seguir, que você falou, liberta, né? Então, assim, existem umas coisas da reprodução social que a gente tem que ver hoje, que realmente pessoas que estão assim com 40, 50 anos, elas acham que é o certo que os pais faziam. E lembra que eu falei da referência? Nós temos que caminhar para um mundo mais igualitário, com equidade, na verdade, né? Equidade em todos os setores. É que a gente ainda está muito perdido ainda do que é. Né? Eu sinto isso. Esse automático, ele é incentivado. A partir do para eu sair desse automático, dessa reprodução do que me foi ensinado ou do que eu observei, né, muitas vezes do que eu observo, né? Uma criança, você pode falar uma coisa, se você fizer outra, ela sabe o que você está fazendo. Ela sabe essa contradição, ela vê essa contradição. É o ato que importa, né? Exatamente. Então, para eu não reproduzir isso, eu preciso de um ato muito forte, que é pensar. E um pensamento crítico. E aonde que o pensamento crítico é incentivado? Né? Quando a gente vai para a religião, e aqui não é uma crítica à religião, mas normalmente quando a gente faz uma pergunta, alguns tipos de pergunta, e tem as respostas. Porque Deus quer, porque é assim, porque está escrito na Bíblia. Né? Essa é uma resposta final que não te esclarece a dúvida que você tem. Só te prende. Só te prende. Endurece, te engessa, te limita, né? Exatamente. Você não consegue abrir, porque Deus quer amor. Então a gente fica preso naquilo. E numa autoridade, né? Ou Deus castiga. Deus castiga, eu não acredito nesse Deus que castiga. Eu não acredito num Deus rancoroso e mau. Não, nem eu perverso, acredito nisso. Porque senão... Ele não daria tantas essas coisas boas. Tem muita coisa legal. Eu falo que Deus é um baita designer. Olha cada pássaro, cada flor. O que me assusta, Luciana, é ver as pessoas falando assim, a pessoa nasceu com deficiência física porque no passado fez isso. Cara, sai dessa mentira. Veem isso? Sim, porque isso é o que mais ouço. Então, olha só, nós chamamos... em outra vida eu fui escravo. Eu passei fome. Aí chegou agora, ou você está acamado, ou você é traído porque no passado você traiu seu marido. Você lembra do seu antepassado? Não, ninguém lembra, né? Aí vem a tal da desculpa do véu do esquecimento, que é para você recomeçar novamente o projeto E essa lei divina de Italião,
Olho por olho, dente por dente? Nossa, pois é, meio romano. Então, assim, a gente tem negócio. que parar para pensar como foi controlada as escrituras sagradas a tal ponto de colocar como serviu. Isso eu A amei tal ponto, no vocês. Eu quero assistir esse episódio. Porque nem tudo que está ali realmente foi falado por Deus ou por Jesus, Porque o foi Cristo. uma oratória de uma outra Imagina, pessoa, 400 né? anos depois, 500 anos depois, textos sendo escritos em nome desses avatares, em nome desses profetas. Ah, a profeta falou isso. Não foi o profeta que colocou no papel. Naquela época, daquela realidade. Eu né? peço a vocês que estão nos escutando, me conte a história, não precisa ir muito longe, do seu avô, mas me conte assim, a história dele, o que Desde ele que ele fez, nasceu desde que ele até nasceu, as Não obras que ele vou fez. saber. Como que naquela época que nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, que já é difícil você capturar as informações, uma pessoa conseguiu contar 400 anos depois uma fala perfeita e assim falou. Exatamente. Então é muito importante, não quer dizer que a escritura está errada, que ali são diretrizes de leis que foram aplicadas numa época cultural, social e política que Exato. serviu para aquele povo. Exatamente. E é bom a gente também entender que nem todo mundo que escreveu a Bíblia ou escreveu as escrituras sagradas é Sagrado. Não, é Ezequiel, porque foi Ezequiel. Existiram outros Ezequiéis, além daquele profeta, que foram escrevendo. Né? Então é muito importante a gente falar isso. Eu sei que a gente até falou com você fora do ar, e o Leandro indicou, existe um livro para quem está estudando teologia, por favor, a Bíblia não é um livro sagrado. Do Mauro Biglini, é um italiano. Esse é o nome do livro, Isso. né? E ele tem uns vídeos tá italiano. Imagina. Quem entende, você fala italiano um pouco. Não, só palavrão. Só fala palavrão? Só Porque palavrão. Vendramini é italiano. Vendramini, tudo italiano, mas não falo chonga de nada. Como é que eu falo na Itália? Como é que é a língua que eu falo na Itália? É espaliano. Eu falo isso espaliano. Mas eles me entendem muito bem. Estive agora na Itália, falei isso. Enquanto ele estava tentando falar inglês e eles não entendiam nada, eu falava meu espaliano, comia, bebia. Eu peço que vocês vejam esse vídeo do Mauro Biglini. Tem também no nosso canal. Tem. E para quem está querendo entender. E assim, ele fez também. é importante a humanidade, igual você está falando. Poxa, você está buscando um caminho incrível da teologia, porque a teologia é ciência, política, claro que está vinculada à religião, mas filosofia. Conhecimento, real. Então, se você consegue ler a Bíblia, mas também tente entender as outras escrituras sem julgamento, você vai ver que uma copia a outra. Desde o Alcorão. Né? As próprias tabuinhas sumerianas, né, que descobriram lá, quando você vai vendo, teve as tabuinhas sumerianas. As tábuas sumerianas, isso. Que são achado, são tábuas de argilas que conta a história de Gilgamesh, conta a história da Suméria. E você vai ver que ele também teve as mesmas histórias muito próximas da Bíblia, também como teve muitas histórias muito próximas do Corão, como teve histórias muito próximas da escritura hindu. Então, quer dizer, a gente tem que entender como a cada época, né? Como cada época a religião, né, vamos colocar entre aspas, ou aquela escritura daquela época servia para aquele povo. Exatamente. Não dá para a gente levar ao pé da letra tudo daquela forma. A gente tem que entender que Deus é amor. Isso é absoluto. É absoluto. A gente também tem que entender uma coisa, que eu já fui muito católico, já fui evangélico também, essa coisa da adoração aos humanos que saem, se transformam em santidade. Os grandes santos, os gurus, que a gente, desde os papas, né, que tem essa adoração, aquele respeito, até medo. Eu vim de uma cidade do interior que padre... Você chega até a ter medo. Se o padre te fala uma coisa, você fala... Nossa, isso comungou, acabou. Sim. Agora você está estudando teologia. Sim. E Martinho Lutero, quando ele rompe com a Igreja Católica, ele escreve 75 teses. Nossa. E ali ele prega lá na porta da igreja de Wittenberg, não é isso? Nossa. E ali ele é contra a simonia, a venda de indulgência, né, cargos eclesiásticos. Era contra que a pessoa não pudesse ler a Escritura Sagrada. Isso me tocou muito. Né? E aí ele começa a criar... Pode tudo, vocês podem tudo, a Bíblia é de todos, não é só do rei, não é só do papa, todo mundo Para mim, esse cara na época foi incrível. Só que você vai ver aí nos teus estudos que chega um momento que a ideia dele é incrível, porque você começa a entender que a venda das santidades, aquela menina de 13 anos que veio santa, não sei o que, santa, a maioria delas que morreram muito jovem, que dá como, morreu com tuberculose, morreu numa guerra. Não, morreram abusada pelos pais, mas se comprava indulgência e dava... Eu sei, me perdoe, gente, falar isso. Eu sei até que eu vou ser talvez cancelado. Não, mas é a história. Mas eu quero que vocês entendam a história, que nem todas aquelas pessoas que tinham dinheiro no passado, quando Martinho Lutero revela isso, imagina, vender o leite de Maria,
mais de 100 mil litros de leite de Maria naquela época. A cruz Maria que crucificaram... Tá lá na glória Coitada, do Senhor, nem a tá cruz que sabendo crucificou o que tá acontecendo. a lasca da cruz de Cristo dava para construir uma arca de Noé novamente. E ele era contra isso. Gente, e aí vem isso. E ele cria esse movimento que rompe, claro que o Principado Germânico ajuda muito ele, mas começa a construir outros movimentos que começa a ver que ele também está sendo influenciado pela política e o poder do reino. Então começa a vir os processos anabatistas, o anglicanismo. Então você vai vendo que tudo foi preparado de acordo com a época, a sociedade e a política que se aplicava. Sensacional. Então, eu espero que vocês não entendam que eu não estou falando mal das escrituras sagradas, mas entenda o contexto social. E aí você pode pregar enquanto pastor, enquanto padre, mas entenda que nós estamos numa outra época, num outro contexto. E como é que a gente tem que auxiliar as pessoas para despertar e não ficar dependente de que as coisas estão externamente. Deus está dentro de você, o Cristo disse pra gente, né? Se você tem fé, tamanho de um grão de mostarda, diga a montanha, transporta-te. E ele disse, o que eu posso, você também pode e muito mais. Isso. Só que a gente não coloca isso na cabeça. Não, porque a gente se acha incapaz. E né, a educação consciencial vem assim, né, Lian, falando sobre isso. Mas a chave é isso que você falou, a gente se acha incapaz. Eu não sou capaz disso, Exatamente. Só Jesus. Exatamente. Eu não tenho capaz. Aí encosta em vários gurus religiosos, também não estou falando mal, e fica dependendo daquele guru para respirar a vida. Exatamente. E aí eu vejo muita gente assim sofrendo e numa dependência com gurus de várias religiões. Sim. E que não, eu preciso conversar com o guru, que é o nome que eu achei aqui, o pastor, ou seja lá. Sim. Eu falo, gente, mas calma, você se olhou para dentro, você quer isso que o guru está te falando para você? Não, porque ele sabe o que é bem para mim. Você que tem que saber o que é bom pra você, se pesquisa. Que bom, cara, que você tem esse pensamento. Porque quando você transfere, ainda bem que você pensa assim, porque é o que eu gostaria que muitas pessoas pensassem, porque quando você transfere esse poder pro outro, e quando as máscaras caem, como nós vimos muito gurus aí se metendo em questões sexuais, o outro que beijou uma criança, não precisa falar o nome que tá aí na internet, né? Padres que violaram o próprio sistema da igreja, pastores, eu não tô julgando uma religião, eu tô falando quando a gente transfere esse poder e depois a máscara cai, porque é um humano, gente. Você usa desse poder para manipular o ser humano que está aqui em aprendizado, inocente, desesperado por uma saída na vida, né? Seja ela qual for. Quando a pessoa está em desespero, ela corre para tudo quanto é lado, né? Vai na igreja, vai em tudo quanto é canto para tentar uma solução. E a gente não tem a nossa inteligência emocional para dizer, calma, deixa eu me olhar. Não, isso a gente não tem. Isso foi Buda e Jesus, gente. A gente está aqui para aprender, não é? E o que vocês fazem é tão maravilhoso que vocês estão dando a ferramenta. Como vocês hoje, que nem o Lael começou. Você morou nesse lugar? Misericórdia, eu morei. A tua casa era assim? Meu Deus, você é médium. Aí você disse, essa palavra não é legal. Isso é o poder do exercício, do treinamento da minha mente. Eu achei capacidades psíquicas. Fantástico.